Olá, cooperativistas, saudações, mais uma vez aqui com vocês, Fabiano Oliveira, do canal Cooperativo de Sucesso, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito interessante que é retenção previdenciária sobre os cooperados que produzem por intermédio de uma cooperativa de trabalho. É um assunto que tem alguns detalhes importantes, tá? Não é complexo, mas requer muita atenção, principalmente dos cooperados, senão pode gerar sérios problemas para eles no momento das suas aposentadorias, tá bom? E uma coisa que é pouco divulgada, que até os próprios cooperativos não falam muito, até por questão de conhecimento mesmo, até muitos colegas, né, contadores, eles não têm esse conhecimento, às vezes tem, mas não sabem trazê-lo para o mundo do cooperativismo, que existe muitas peculiaridades, e é nesse pontinho que eu quero tocar com vocês, tá? Como o assunto é extenso, eu dividi em 3 etapas, 3 vídeos pequenos, que vai falar um pouquinho de cada assunto desse. Tá? Vou projetar para vocês a tela aqui para a gente ver quais são esses assuntos. Vamos lá então? Beleza? Então, o assunto primeiro, vou falar sobre a retenção previdenciária, propriamente dita, como ela funciona, o teto previdenciário e qual o tipo de filiação que o cooperado que ele tem junto à Previdência Social. Qual o tipo de contribuinte que nós somos, né, que o cooperado e o cooperativo de trabalho beleza? O segundo vídeo eu vou falar o grande X da questão, que é para mim o maior problema. É o que fazer quando a produção do cooperado for menor que o piso previdenciário, tá? Aí tem um grande detalhe. Eu vou ensinar a gerar guia complementar, beleza? E o terceiro vídeo, o que fazer quando o cooperado possui mais de uma fonte de renda, né? Uma delas sendo da cooperativa e outras fontes, e a somatória da sua produção ultrapassar o teto previdenciário, beleza? Então nesse terceiro vídeo eu vou falar sobre isso aí. Hoje eu quero começar falando primeiro com vocês sobre aqui o nosso primeiro vídeo, e que é a retenção do INSS, propriamente dita. Mas primeiro eu queria entender, passar para vocês, o que é teto previdenciário, qual é o tipo de filiação do cooperado, né, junto ao INSS. Então eu abri aqui o site da Previdência Social. Primeiro vamos falar sobre o teto previdenciário. Aqui no site do GovBR, tá, no INSS, eu peguei aqui a tabela atualizada do INSS para o ano 2023, tá, a nova tabela. E até esse momento estão nesses valores aí. Porém, isso pode ter alteração. Já tivemos um ano aí que tivemos mais de 3 valores de salário mínimo no mesmo ano, tá? No início do ano. Então aqui, eu tenho aqui, por exemplo, o teto. O teto previdenciário hoje é R$ 7.507,49. Então, nenhum contribuinte hoje vinculado à Previdência Social recebe algum benefício maior do que esse valor. Ninguém recebe. Ah, eu sou aposentado pelo INSS, recebo mais de que R$ 7.507. Impossível, tá? Auxílio-doença, auxílio maternidade, ninguém recebe mais do que esse valor. Por isso que é chamado de teto. E o piso, que a gente pode dizer, seria aqui o 1.302, que é o salário mínimo, que é o piso previdenciário. A esses valores de produção que a gente fala, ou de salário que as pessoas recebem, a gente dá o nome de salário de contribuição. Então o meu salário de contribuição, ou seja, o valor que eu recebi trabalhando naquela empresa, naquela cooperativa, desculpa, ele é o salário de contribuição. É um termo muito usado no meio previdenciário que nós temos que entender como ele funciona. Bom, e o cooperado, ele é o que nessa história toda? Tem o trabalhador doméstico, tem o seletista, né? E tem outros tipos de vínculos. Então, qual é o tipo de segurado que o cooperado é? Então, o cooperado ele é um segurado obrigatório, né? Para a legislação do INSS. Como eu falei, tem o empregado, passando aqui na tela, também lá no site da Previdência Social, isso tem tudo lá, tá, gente? Quais são os tipos de vínculos com a Previdência. Então, o empregado, o trabalhador avulso, o empregado doméstico e o contribuinte individual. O cooperado, ele é considerado para a Previdência Social, para o regime previdenciário, um contribuinte individual. Ele está aqui, ó. São todos aqueles, ó, vou marcar para vocês aqui no site, ó. Todos aqueles que trabalham por conta própria, de forma autônoma, ou que prestam serviço de natureza eventual a empresas, sem vínculo empregatício. Neste caso aqui pode ser um autônomo que a gente fala. É quando um autônomo, por exemplo, um pedreiro, ou um eletricista, ou um próprio contador, ou um advogado, ou um engenheiro, vai prestar serviço para uma empresa, uma coisa eventual, uma coisa esporádica, né? E ele pode prestar serviço a várias empresas, a uma cooperativa, até a órgãos públicos, não tem problema. E o cooperado, quando ele é vinculado a uma cooperativa de trabalho, ele é considerado também um contribuinte individual, igual esse de autônomo, por ele ser também um autônomo, vamos dizer com essas palavras. E aqui embaixo ele fala aqui, ó, são considerados contribuintes individuais, dentre outros, ele vai citar vários. O que nos interessa é aqui, ó,
associados de cooperativas de trabalho. Pronto, matou. Se matou, se é contribuinte individual, aí existem regras. Se este autônomo recolhe por conta própria o seu INSS, como são os taxistas, ou como são, por exemplo, os pedreiros, eletricistas, que trabalham por conta própria, prestam serviço a pessoas físicas e não sofrem retenções na fonte porque não é pessoa jurídica, porque não presta serviço para uma pessoa jurídica, então ele próprio tem que fazer a contribuição previdenciária dele. E neste caso, a alíquota que tem que ser incidida é de 20%. Agora, quando esse autônomo presta serviço para uma empresa, aí ele vai sofrer uma retenção na fonte. Aí não é ele que faz, a empresa é obrigada a reter dele 11% e recolher previdência social mais uma cota previdenciária patronal. Porém, quando ele é um cooperado de uma cooperativa de trabalho e presta serviço por intermédio dessa cooperativa, né, produzindo por essa cooperativa, sendo filiado a ela, aí ele é um contribuinte individual, mas a retenção previdenciária dele vai ser de 20% e não 11%. Então tem que deixar bem claro isso. Tá? Não existe vinculado à cooperativa, eu presto serviço, minha retenção é 11%. Não, é 20%. Sacramentado já. Desde março, abril de 2015, já são 20% e sem discussão. Beleza? Bom, como funciona esse cálculo? É bem simples, gente. Olha aqui, ó, tabelinha, estou simulando aqui a produção do cooperado. O cooperado produziu R$ 1.500 por mês. Aqui embaixo, ó, retenção, 20% de R$ 1.500, R$ 300. Então ele vai receber líquido R$ 1.200. É lógico que se aumentar esse valor aqui, vai ter incidência, além do INSS, de imposto de renda. Por exemplo, ali ele estava isento, né? Se eu ponho R$ 3.000 de produção, né, aqui, por exemplo, ele vai sofrer R$ 600 de retenção, ó, aqui, e vai ter uma retenção de imposto de renda. Então ele vai ter líquido R$ 2.391,24. E assim vai sucessivamente. Se eu aumentar isso aqui bastante, né, e vai incidir cada vez mais. Agora, aí tem o limitador, que é o teto previdenciário, que esse é o teto. Então, quem ganha até este valor, R$ 7.507,49, vai sofrer retenção no máxima de R$ 1.501,50. Se ele ganhar mais do que isso, vou colocar aqui, ó, 7.508, vai ficar fixado nisso aqui, ó. Não vai passar mais, que é o teto. Se ele ganhar 8.000, se ele produzir 8.000, vai ficar fixado, não mexe. Se ele produzir 30.000 por mês, vai ficar fixado. Porque a Previdência não desconta mais INSS a partir do teto previdenciário. Parou ali. Porque ela não paga benefício acima disso também. Então morre ali. Agora, o imposto de renda não. O imposto de renda, enquanto tiver, ele vai abocanhando. Tá? Mas não é o momento aqui falar de imposto de renda. E se ele produz abaixo do piso? O piso é o quê? Um salário mínimo. Até esse valor, beleza. E se ele produziu R$ 900 somente? Né? Ele vai pagar 180? E aí? Bom, isso aí é motivo para outros vídeos. Tá? Quando ele produz abaixo do piso e quando ele produz acima do piso, tem várias fontes pagadoras. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui então. E este aí será o momento para outro vídeo que eu vou gravar para vocês falando sobre esses dois assuntos muito importantes. Beleza? Se gostou, deixe seu joinha para mim aí, me segue lá no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente com os cooperados e cooperativos aí, com seus colegas de cooperativa de trabalho ou quem é amante dessa grande sociedade chamada cooperativa. Um abraço para todos, até a próxima.